podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Bruno Lopes Conforte e Maria Luísa Zaidan conversam com o Paulo Ricardo Durso sobre a realização profissional. Oi, eu sou a Maria Luísa Zaidan, estou no primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. Eu sou o Bruno, estou no primeiro ano também, e a gente vai falar hoje com o Paulo, diretor da nossa escola, sobre realização profissional. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É sempre muito gostoso participar desse projeto de vocês, né? O protagonismo aqui é todo de vocês. Então, muito obrigado. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é qual a importância de escolher uma profissão que seja alinhada com o seu propósito de vida? Você, né, quando consegue conciliar essas duas coisas, a carreira, né, com o seu propósito de vida, ela flui muito mais fácil. Mas a gente vive num mundo onde hoje a oferta por carreiras profissionais ela é muito grande. E quanto mais opções a gente tem, mais difícil fica escolher, né? Acho que vocês concordam com isso também, né? Porque toda escolha ela implica também numa renúncia, né? É como se você colocasse lá uma criança na frente de uma prateleira com um monte de brinquedos e dissesse para ela assim, escolhe uma, né? Então ela ficaria meio perdida. Então isso traz uma certa angústia, até porque a gente muitas vezes tem que fazer essa escolha muito novo, né? Com a idade de 17, 16 anos é que vocês estão fazendo essa escolha. Mas ao mesmo tempo ainda é importante colocar para vocês que, embora seja difícil fazer a escolha, né, a gente não deve mais levar em consideração que isso seja algo para o resto da vida, né? Com o mundo em uma evolução cada vez mais rápida, em função da tecnologia, né? Então muitas carreiras elas vão desaparecer e outras vão surgir também. Dizem que para cada emprego que desaparece vão surgir duas outras ocupações. Então, que vocês, né, nesse momento que vão precisar fazer essa escolha e tal, fiquem tranquilos que não é uma coisa, né, para sempre, né? A gente realiza hoje mais sequências de trabalho do que uma carreira, né, onde o indivíduo entrava lá numa empresa no nível mais baixo e alçava, né, posições ao longo da vida dentro dessa mesma empresa. Então hoje vocês vão trocar de empresas, né, várias vezes e talvez aquilo que vocês façam também vai mudar, né? Agora, isso estar conciliado ao nosso projeto de vida vai trazer para a gente muito mais satisfação. Porque é muito chato a gente, né, desempenhar aquilo que a gente não gosta. E, né, vocês podem estar se perguntando, mas tem gente que escolhe o que não gosta? O que vocês acham? Eu acho que tem. Sim. Até por conta do dinheiro, às vezes. Exato. E muitas vezes a gente faz a escolha, né, focada nessa realização financeira. Só que você trabalhar com aquilo que você não gosta, né, vai te deixar mais entristecido, você vai ver aquilo com uma forma mais enfadonha, e isso não traz realização. Então você não vai ter um rendimento que permite com que você seja bem sucedido também financeiramente, né? E a outra pergunta era como que essa escolha pode influenciar na sua realização pessoal, né, e profissional, mas acho que você já falou. Quando você consegue afinar as duas coisas, né, você se sente realizado com o que eu estou fazendo. Então, eu, no começo da minha carreira, eu fiz uma opção. Acredito pela personalidade, né, tímida que eu tinha e tal, eu acabei escolhendo uma profissão onde eu não tinha muito que conversar com as pessoas, né? Eu fiz odontologia na Unesp em Araraquara, depois fui fazer odontopediatria na UEL em Londrina e, né, num consultório odontológico a pessoa fica lá de boca aberta, é difícil você conversar com ela. Então era tudo que um tímido queria, né?
Mas à medida em que eu fui trabalhando essa minha timidez, tendo um maior controle sobre ela, eu vi que eu, né, gostava de outras coisas. E dentro da própria odontologia, trabalhando com odontologia para bebês, eu comecei a ter que trabalhar com os pais, a orientá-los, a dar palestras ali para eles. E quando eu me vi, eu estava dando aula. Então, aí eu vi que aquilo me tocava muito. E a vida foi meio que me levando, né? Como diz aí um pagode, aí deixa a vida me levar, né? Isso foi acontecendo para mim pouco a pouco. Mas eu acabei daí largando a odontologia para abraçar aí a área da educação. E hoje trabalhar é uma satisfação, né? Dentro de uma escola a gente faz diversas coisas, mas o que eu mais gosto de fazer é estar dentro da sala de aula com vocês. Então, isso me deixa assim extremamente realizado. E ver ao longo do tempo também vocês crescendo, conquistando as coisas, né, o conhecimento e construindo carreiras também a partir das orientações que a gente dá. É um sentimento muito bom, né? Assim, isso não tem preço. E como você acha que nós, que somos mais novos, podemos identificar as demandas do trabalho e enxergar assim as profissões serão mais promissoras no futuro? Então, como eu disse anteriormente, existem muitas opções e tem coisas que ainda nem surgiram e que vocês vão poder um dia trabalhar com isso, né? Então, uma orientação que eu dou quando falo a respeito de escolha profissional é que vocês pesquisem bastante, né? Não façam isso de qualquer jeito, né? Tem aluno que coloca lá, né, o dedinho ali, né, oscila até achar essa aqui, né? Então, você não escolhe uma carreira assim. Você tem que ver com o que você vai trabalhar, com as habilidades que são necessárias para executar aquele trabalho. Você tem que avaliar se você pode adquirir essas habilidades, né? E a partir dessas informações você daí fazer, né, essa escolha. Uma outra coisa que é fundamental também para que você tenha boa chance de definir, né, aquilo que mais está ligado ao seu propósito de vida é você ter autoconhecimento. E você vai muitas vezes adquirir esse autoconhecimento fazendo uma terapia, né, ou participando bastante aí. Agora a gente tem dentro da escola projetos socioemocionais que trazem aí alguma coisa que garante com que vocês tenham mais autoconhecimento, né? Então, associar essas duas coisas, né? Pesquisar como que são as profissões que você está pretendendo seguir, né? Pesquisar principalmente profissões novas, né? Que às vezes a gente pode cair em modismos, né? Então tem uma profissão que está bombando ali num determinado momento e todo mundo acaba fazendo aquilo. Também existe muito idealismo em relação às carreiras. Às vezes a gente vê uma pessoa da área de propaganda e marketing, né, com uma agência super badalada, né, o cara com sucesso financeiro, e a gente acha que a gente vai fazer aquela carreira e vai ter, né, o mesmo caminho que ele trilhou. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Profissões herdadas também, às vezes a gente tem familiares que às vezes são médicos, dentistas, tal, advogados, e, né, os pais às vezes influenciam, falam, olha, só você fazer aí, você vai dar continuidade, né, tá quase tudo pronto para você aí começar a assumir as funções, né, que antes nós realizávamos. Então, eu acho que você não pode se apegar a essas coisas, a carreiras herdadas, a idealizar também uma profissão. Eu me lembro quando eu vesti branco a primeira vez, eu me sentia o Dr. Paulo, né? E daí eu vesti branco vários outros dias e não trazia mais aquela sensação. Então era puro idealismo isso. Então tomar esses cuidados. Então 2 passos são fundamentais: pesquisar e ter autoconhecimento, saber quem você é, para saber se as características que você tem se encaixam bem com as demandas que aquela carreira impõe. E com base no que você falou sobre os pais, você acha que a profissão dos pais é um fato que influencia a escolha profissional do filho?
Eu acredito que muitas vezes sim, né? Porque são os nossos primeiros espelhos, né? Então a gente às vezes quer dar continuidade àquilo que o nosso pai ou nossa mãe está fazendo, e quando são bem-sucedidos, eu acredito que ainda mais, né? Porque eles têm uma experiência positiva com aquela carreira e a gente acha que aquilo vai acontecer com a gente também, né? Por isso que eu reafirmo mais uma vez que o autoconhecimento é fundamental para isso. Que às vezes, né, você vai ver que a sua personalidade não combina bem com aquilo, embora com seus pais tenha dado certo, né? Mas não necessariamente isso vai acontecer com você, tá? Qual que é a melhor forma para lidar com a insatisfação profissional? O bom, eu acredito, é que, né, isso aconteça rapidamente, que aí você tem como interferir, né, e mudar as coisas. Quando você já está há alguns anos ligado a uma carreira que, né, não te traz satisfação, é mais difícil você largá-lo, porque isso vai te tirar da zona de conforto, você vai ter que começar, né, tudo de novo, né, e muitas vezes a imposição dessas coisas acabam levando você a levar adiante aquilo que você não gosta. Mas tem algo perigoso em torno disso, né? Se a gente trabalha constantemente insatisfeito, isso vai acabar trazendo um adoecimento para a gente a longo prazo, emocionalmente, né? Começa por aí, até que essa doença emocional se torna física também, né? Então, identificando essa insatisfação e vendo que não existe mais jeito mesmo de seguir adiante naquilo, é importante dar um basta logo cedo para começar algo novo novamente. E não há mal algum nisso, né? A gente não pode ter medo de fazer as coisas. Às vezes a gente está deixando de ser uma pessoa realizada, né, em função de ter medo de enfrentar as dificuldades. A gente vai olhar para trás depois e vai ver, nossa, valeu muito a pena, né? Eu me lembro quando eu tive que largar a odontologia para me dedicar à parte da educação, que eu sofri muita pressão, porque tinha feito uma boa universidade, era extremamente bem capacitado, gostava também do que eu fazia, mas eu via que o que me trazia muito mais realização era o outro lado, né? A carreira também que eu escolhi, inicialmente, ela tinha uma demanda de investimento alto. Então, as dificuldades financeiras inicialmente também criaram aí obstáculos. E o outro lado, né, fluía mais facilmente. Então, um balanço disso, né, foi fundamental para dizer, ó, eu não posso mais seguir por aqui e agora vou abraçar esse outro lado. As instituições de ensino, elas influenciam na nossa escolha profissional? Eu acho que quando a gente é jovem, às vezes a gente é muito influenciado às vezes por um ou outro professor que a gente gosta, né? Tem matéria que às vezes você gosta por causa do professor, ele consegue te passar aquilo de um jeito tal que cria em você um encantamento. E muitas vezes a gente acaba escolhendo, né, uma carreira, né, no final do ensino médio em função disso. Mas se vocês seguirem aqueles passos, pesquisar bem antes, né, e saber como é que vocês são, né, você vai ter uma chance maior de acertar, o que não é de 100%. Né? Mesmo assim, às vezes você vai escolher algo que não vai te trazer satisfação e você vai seguir outro caminho. É importante, né, que fique bem claro, né, que não é escolha pro resto da vida, não é, nem casamento hoje é assim, então o mundo mudou muito rapidamente, né, e as coisas são muito fluídas hoje, não são tão concretas, seguras como eram em outras gerações, e mesmo no mundo profissional. Então talvez vocês estejam escolhendo uma carreira agora que nem vai existir quando vocês começarem a entrar no mercado de trabalho. E aí o que fazer, né? Procurar estar sempre bem informado, se adaptar, né, a uma outra situação e ter jogo de cintura para poder mudar de carreira, né? Para não ficar ali impactado, paralisado, né, diante de um cenário assim. Hoje a gente
vê cada vez mais a influência da inteligência artificial, do chat GTP, né? E isso vai mudar muito o mercado de trabalho. E num ritmo muito acelerado. Por isso, né, que eu sempre costumo colocar para vocês, quando a gente tem um bate-papo dentro da sala de aula, nesse sentido, né, de que vocês precisam estar antenados no mundo que estão vivendo. Né? Se de repente as coisas mudarem, vocês estão, né, preparados para seguirem aí outros caminhos. Né? Robótica também é algo que vai estar cada vez mais presente no mundo de hoje. A gente vê robôs até com expressões humanas hoje, né? É algo que sempre amedrontou muito a sociedade, que em função das ameaças, né, dos postos de trabalho, mas eles estão presentes aí há muitas décadas já, e isso não acontece, né? Desde que, logicamente, a gente procura estar sempre atualizado em relação ao conhecimento, né? Então, se uma porta se fechar ali, com o conhecimento adquirido que você tem como abrir outras, né? E seguir com a sua vida aí. E quais critérios você usaria para entrar em um colégio hoje em dia, pensando na sua realização profissional? É difícil num colégio você já ter essa visão, são poucos os que têm, tá? Até porque vocês estão passando aí da pré-adolescência para a adolescência, não tem uma grande vivência ainda em relação a isso, então são poucos os que têm. Mas eu gosto muito de uma formação generalista que permite que vocês conheçam coisas de todas as áreas. Tá? A gente caminha para um novo ensino médio que parece que quer que você priorize muito precocemente uma área que você escolha. Né? E eu acho que vocês têm a oportunidade, né, de, vendo as diversas áreas, de poder escolher melhor depois. Né? Vão ter coisas que você gostou, né, que você descobriu que gostava até, porque você nem muitas vezes conhecia. Né? E se a gente faz a escolha muito precoce, a gente deixa de ter essas experiências. Né? E às vezes a gente acaba fechando portas, né, que não precisava. Então, muitas vezes também as dificuldades que ocorrem no colégio, né, às vezes você tem dificuldade com uma matéria e fala, eu não vou seguir nada relacionado a essa matéria porque eu não aprendo isso. Você já determina, como se fosse um mindset, assim, você já determinou na cabeça ali, você já registrou, eu não vou aprender isso. E as coisas não são assim. Né? Se a gente às vezes se esforça, se empenha um pouco mais, a gente aprende coisas novas e aí com esse aprendizado a gente, né, consegue ver outras coisas que a gente não via em função daquela falta de esforço inicial. Então eu acredito muito mais, né, numa formação num colégio que seja generalista como é o nosso. Vocês estão já dentro da estrutura do novo ensino médio, mas a gente permite com que vocês façam todos os itinerários de todas as áreas, para que vocês tenham essa experiência. Para daí lá na frente, depois, poder escolher com mais chance de acerto, mas nunca com 100% de certeza. Tá? Então aproveitar bem a experiência na escola, né, participar, né, dos projetos que a escola proporciona, é muito importante depois lá na frente para poder fazer essa escolha. A dificuldade da escolha pode ter alguma relação com a velocidade das transformações tecnológicas? Acho que sim. A quantidade de informação que hoje o mundo gera é cada vez maior. Então a gente não dá conta de assimilar tudo. Né? Por isso que existe o conceito de lifelong learning, né? Que a gente tem que estudar a vida toda. Né? Que a gente não, e aí, mesmo assim a gente nunca vai dar conta de tudo que está sendo produzido, né, com a tecnologia que existe hoje. A semana aí tem 7 dias, tal, a gente precisa de 8 para absorver isso. Né? E a gente não faz só isso, né, ao longo da vida, não estuda apenas.
Então isso cria dificuldades, sim, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo também eu percebo, né, que a tecnologia garante com que vocês adquiram novas habilidades, mas também percam outras. Então gerações anteriores, talvez elas tenham habilidades que vocês têm mais dificuldade de ter hoje, né? Mas vocês ao mesmo tempo são mais ágeis na tecnologia que eles. Quais, Então, por exemplo, que a gente perdeu? Assim? Vocês formam uma geração onde os jovens têm mais dificuldade de focar nas coisas, né? Vocês acredito que pela influência das telas são mais ansiosos, né? E outras gerações não passaram por isso, que eram analógicas. Então elas têm mais facilidade com habilidades que exijam mais concentração e tal. Então, por isso, às vezes, nem sempre aquele que está lá atrás, né, entre aspas, ultrapassado, né, ele tem as portas fechadas. Eu acredito que no mundo futuro, que vai permitir com que a gente viva mais também, a expectativa de vida aumenta cada vez mais com o desenvolvimento técnico-científico, pessoas mais velhas vão ter oportunidades profissionais, tá? Mesmo não tendo toda aquela habilidade com os recursos tecnológicos que as gerações mais recentes têm, tá? Então, ler um livro para vocês é difícil, né? Às vezes ler um texto grande no celular, né? O que dirá ler um livro. Mas outras gerações têm mais facilidade com isso. Sim. Quais são os sinais que a gente tem que perceber que é hora de trocar de emprego, que a gente não está feliz nele e que a gente pode se reinventar? Quando a gente acorda de manhã, né, bem, para enfrentar o dia a dia, é um sinal que a gente tá bem em relação à escolha que fez. Mas se isso é um fardo, um sacrifício, né, se isso te traz irritabilidade constantemente no dia a dia, é sinal que as coisas não estão indo bem. Sucesso financeiro, né, ele pode acontecer ou não, né, mas ele não está estreitamente ligado à realização profissional. Então, às vezes acontece uma coisa e não acontece a outra, tá? Às vezes acontece as duas ao mesmo tempo, tá? Mas a chance maior de você não ser bem sucedido e ao mesmo tempo não ter realização é grande quando você fez uma escolha equivocada, né? Por isso que, né, no nosso bate-papo aqui eu coloquei que, identificado isso, né, é importante que você já comece a preparar um novo caminho, né? Que a vida é uma só, né? Já dizia o Vinícius de Moraes que não se engane, meu irmão, porque não tem duas, a não ser que você traga lá, né, uma certidão assinada por Deus, ainda registrada em cartório, tá? Então, como a vida é uma só, né, a gente errou, arruma, segue outro caminho e a vida flui da mesma forma. Vamos enfrentar dificuldades de um jeito ou de outro, né? Continuando com aquela profissão que a gente não gosta é uma dificuldade, e tendo que mudar também, isso pode trazer dificuldades, mas a longo prazo a gente vai se tornar mais realizado. Então, acho que vale a pena aí o esforço e a iniciativa aí nesse caso. Quais são as melhores formas de se preparar para um processo seletivo? Tipo, você sair bem em uma entrevista? Você tendo uma boa base de conhecimento, isso te traz muita segurança em relação à carreira que você, né, escolheu. Quanto mais preparado, você vai mais conseguir minimizar, né, os insucessos. Por isso que eu sempre coloco para os meus alunos, para que eles não pensem no seu objetivo final, mas que eles pensem no trajeto que leva até ele, que é justamente nessa trajetória aí que está a preparação, né? Então é o dia a dia nosso que permite com que a gente tenha lá um fim bem sucedido, né? Um exemplo, vocês estão aqui no ensino médio e vão fazer um vestibular futuramente. Boa parte dos alunos já foca lá no vestibular. Vocês estão no primeiro ano ainda, e isso vai acontecer no final da terceira série.
Então não é o momento de ter aquilo como objetivo principal. O principal é a semana sua, é aprender aquilo que foi dado naquele momento, né? Então você tem que ter objetivos de prazo mais curto para realizar, né? Até porque você vai se animar com isso. Você vai, meu objetivo é esse, aprender isso aqui que foi dado essa semana. Você vai lá, consegue concluir, legal, né? Então, passo a passo, você vai se motivando com isso e vai chegar uma hora que você vai ver que você está no final do 3º ano. Já cheguei aqui, agora eu tenho que pensar no vestibular. Só que eu estou bem preparado, porque eu concluí os meus objetivos de curto prazo, eu fiz uma boa preparação, agora não tem por que ficar com medo das coisas. Então, numa entrevista profissional, né, você ter essa bagagem, né, vai te trazer muito mais tranquilidade, né, muito mais assertividade nas respostas. Eu me lembro quando eu tive que falar para um público grande num congresso, a minha primeira vez, eu estava na odontologia e eu fui fazer uma apresentação sobre a amamentação materna. Então, poucos no meio da odontologia conheciam isso, mas eu conhecia com profundidade. Então, embora tivesse lá com o auditório cheio, eu tivesse temeroso no começo, né? A voz fica um pouquinho ali, né, travada, né? Mas à medida que eu comecei a falar sobre o assunto, né, que eu dominava, isso foi me dando tranquilidade, tá? Então se preparem bem, que isso vai fazer com que vocês tenham situações mais confortáveis e bem-sucedidas, eu acho. Atualmente, quais são as habilidades que são mais valorizadas pelos empregadores? Olha, para o mundo do futuro, que é muito incerto, instável, né, ansioso, tudo tal. Pode mudar, né? Você precisa pessoas que consigam se relacionar bem com outras, que consigam desenvolver empatia, né, com outras pessoas. Porque às vezes a dificuldade de relacionamento torna o trabalho difícil. Então essa questão é importante, trabalhar em equipe. Até vocês participam dos itinerários formativos em grupos, justamente para que vocês trabalhem em equipes. E o ideal é que não sejam grupos de amigos, mas sejam pessoas diversas da sua convivência no dia a dia, porque isso treina mais a sua habilidade interpessoal, tá? De lidar com os outros. Porque lidar com um amigo é fácil, duro é lidar às vezes com alguém que é um pouco mais difícil, né? E você tem que saber, né, transitar também, né, quando a situação é assim. Uma outra coisa importante é ser muito curioso, tá? A curiosidade ativa a nossa criatividade. E as empresas, o mundo corporativo, quer justamente pessoas que resolvam problemas. E as resoluções de problemas muitas vezes vêm através, né, de insights, né, que estão ligados aí à capacidade criativa que a gente tem, de olhar um padrão de uma forma diferente, né, do que a grande maioria vê, tá? Então, saber relacionar-se bem com as pessoas, e ter essa curiosidade aguçada, querer aprender as coisas e descobrir como as coisas funcionam, é sempre muito bem-vindo isso. Outra coisa que o mundo corporativo quer é pessoas que resolvam problemas, né? Então, que sejam tenazes na tentativa disso. E isso a gente encontra de forma cada vez mais escassa, porque as pessoas têm muitas vezes uma resiliência mais baixa, então diante de qualquer dificuldade elas acabam desistindo, né? E você sendo perseverante, né, na tentativa de resolver aquilo, você acaba muitas vezes encontrando, né, soluções. Do que aquelas outras, né, quando comparado às outras que desistem mais facilmente. O cara, para inventar a lâmpada, teve que fazer inúmeros ensaios até chegar, né, à realização daquilo. Então, se ele desistisse na penúltima, ele não seria o inventor da lâmpada, né?
Então, isso é extremamente importante. Conviver com as pessoas bem, saber se relacionar, ser criativo, curioso, né, ser resiliente, determinado naquilo que faz e começar a trabalhar também a questão do foco, né, que é difícil para as gerações de vocês. Então, desenvolver essa capacidade de concentração, quando a gente se debruça sobre alguma coisa, né, para estudar, fazer aquilo com imersão total, né? Isso faz com que a gente veja coisas que de forma distraída a gente não vê. Então, é isso que eu acho que as grandes corporações e o mundo profissional vai buscar aí dentro dos próximos anos aí no futuro mercado de trabalho que vocês vão estar entrando, né, logo mais. Sobre a nossa criatividade, ela foi muito afetada pelas tecnologias, isso é muito visível. Você acha que ela pode vir a mudar futuramente, mesmo com a vinda de novas tecnologias cada vez mais? Eu acredito que sim. Assim como, né, a tecnologia hoje já trouxe um incremento para isso, acho que ela vai continuar, né, trazendo novas ferramentas, né, porque muitas vezes a tecnologia é uma ferramenta. A gente pode dar aula hoje utilizando recursos que a gente não utilizava antes. E as aulas às vezes ficam muito mais encantadoras, tal, atraentes, né, com esses recursos, quando a gente compara ao que a gente fazia anteriormente. E acho que em todas as carreiras isso acontece. Então a tecnologia muitas vezes viabiliza, né, com que essa criatividade possa ser desenvolvida, né? Com essas ferramentas novas você consegue enxergar novos padrões naquilo que já existia, né? Então acredito sim que ela possa ajudar nesse sentido. E hoje a gente trabalha com um mundo mais ligado ao visual, né? Então isso estimula lados diferentes do cérebro. E o lado, né, da criatividade estava muito ligado a um lado que a escola até então, a universidade, ela não estimulava tanto, né, que era da cognição. E hoje, com esses recursos e essa influência cada vez maior para o lado visual, a gente acaba se tornando muito mais imaginativo, né, nas coisas. E isso, né, aguça a nossa capacidade de criar. Qual que é a relação entre a educação e o mercado de trabalho? Tem como seguir uma carreira sem ter formação profissional específica? Muitas vezes, e a gente observa isso cada vez mais, nós ouvimos críticas do mundo corporativo que as universidades não estão preparando mais os jovens para aquilo que elas precisam. E por que isso ocorre? Porque a educação mudou muito lentamente, né? Há muita resistência em fazer essas mudanças, em um mundo tecnológico onde vocês têm informação, né, em grande quantidade nas redes sociais, tal, né, que permite com que vocês possam ir além daquilo que vocês veem no dia a dia. Vocês devem, né, enxergar bem essa situação hoje. E então esse descompasso que há entre o mundo da educação básica e superior com o mundo corporativo, ele precisa ser suprido. É a necessidade de haver uma ponte aí, né? E então muitas empresas, eu acredito, vão preparar espaços para que vocês possam aprender dentro da empresa aquilo que a universidade não foi capaz de proporcionar, né? Uma coisa mais especializada, técnica, que uma ou outra empresa possa precisar. Então, acredito que vão abrir novas oportunidades aí, né, para profissionais que tenham um grande conhecimento na área, né, que vão ser contratados, portanto, por essas empresas para acabar permitindo com que os futuros profissionais ali possam ter as habilidades, né, necessárias para atuar no meio dessas corporações. Mas existe, né, um descompasso. Então, muitas vezes a gente está na escola achando para que eu preciso estudar isso, tal, se eu não vou fazer nada a ver com tal coisa, eu podia estar me dedicando mais àquilo, né? Mas, como eu disse, seria importante, né, que pelo menos na base
todo mundo tivesse um pouco de conhecimento de tudo, para depois se especializar e ir segmentando, né, nas atividades. Quais são as melhores formas da gente se preparar para um processo seletivo? Por exemplo, uma vaga num emprego super concorrido? Como eu disse, ter conhecimento, né? Ter boa habilidade de comunicação, acho que hoje é importante. O entrevistador ali, o headhunter, vai estar pescando, né, nas suas respostas aquelas habilidades que são fundamentais para aquele trabalho. Então, saber que habilidades são essas, né, para deixar isso expresso nas suas respostas é fundamental, né? Às vezes até passar por um curso, né, que te prepare para isso também algo que seria legal, né? Que aí você tem especialistas que iriam te orientar, né, em como proceder ali, né, diante de um entrevistador. Como a gente poderia lidar com a pressão dos amigos, da família na hora de escolher a profissão? Eu acho que escolha profissional tem que ter o seu DNA. É você que vai realizar aquilo depois, é você que vai viver daquilo, né? Então, por maiores que sejam as pressões, principalmente familiares, né, em relação a uma questão que é sempre muito colocada, é a questão financeira, né? Você não pode se deixar levar dessa forma, porque você vai acabar escolhendo algo que você não quer fazer, tá? Eles podem até falar para você é muito jovem, inexperiente, mas existem carreiras que eles nem conhecem e que você vai ter acesso e eles nem têm ideia do que esteja vindo por aí. Então, buscar conhecimento dessas carreiras, né, da carreira que você escolheu, né, saber como você é o que é o mais importante, tá? E a sua família tem que apoiar. Se eles gostam mesmo de você, eles vão ter que te dar ali a retaguarda para isso. Eu me lembro que eu tive um caso, né, de um aluno, ele queria fazer artes cênicas e a família era totalmente contra, tal, uma profissão estável, tal, até ver ele atuando na Globo. Aí, de repente, todos os familiares, né, ali aplaudiam o que ele fez. Mas ele teve que peitar ali todo mundo para chegar lá, né? Eu digo que não há caminho fácil, mas quando você gosta de fazer uma coisa, né, isso aumenta as suas chances de ser bem sucedido. Em qualquer carreira que você possa escolher aí, ela vai estar super saturada. Mas quando você faz bem aquilo, né, e é muito dedicado, né, você acaba nem vendo aquilo como trabalho, né, você acaba tendo mais sucesso, tá? Você acha que os testes vocacionais eles podem influenciar na escolha profissional? Olha, os testes podem ajudar, né? Mas eles não definem muitas vezes a carreira. Uma boa parte das situações, às vezes a gente quer delegar para o teste vocacional a nossa escolha, que, como eu disse para vocês, tem que ter DNA, tem que ser sua, né? Então eles podem te orientar, mas não vão te dar com exatidão aquilo que você deveria ser. Eu sou prova disso. Eu fiz teste vocacional, no meu teste deu que eu deveria fazer arquitetura. Eu adoro arquitetura, eu adoro construção, tal, mas eu acabei fazendo odontologia e hoje eu sou professor de diversas áreas aí. Então, né, eu penso que a gente muda muito ao longo da vida. Então, à medida em que a gente vai mudando, de repente a gente vai querer fazer outra coisa. Então, você acaba seguindo por outras carreiras, tal, e o teste muitas vezes define, olha, você precisa fazer isso, né? Então eu ponderaria, né? Eu iria avaliar o porquê disso, mas também avaliar, olha, eu gosto, não gosto, né? Minha personalidade combina com isso aí, né? Antes de tomar
uma decisão. O que a gente não pode deixar é que o teste escolha para a gente aquilo que a gente quer. Ele só nos orienta, tá? Tanto que é de orientação profissional. Vai ser uma coisa mais de momento, assim, né? Tipo, da sua fase, vai ser o teste da... Sim, pode ser que hoje tenha dado uma carreira, mas pode ser que daqui 2 anos eu diferente, e vocês mudam muito rápido, né? Nessa fase jovem que vocês estão, vocês querem fazer outra coisa. Você vai fazer um intercâmbio, morar num outro país, se depara com uma atividade lá que você sequer conhecia e de repente é super interessante. E não apareceu no seu teste vocacional aquilo. Então, pensar o seguinte, eu que tenho que tomar a decisão, né? Avaliando tudo, né? As informações, como eu sou. O teste pode ajudar, dar alguma orientação, mas a decisão é minha. Não tem que seguir aquilo que deu no meu teste vocacional. Eu já vi outros ex-alunos que já passaram por aqui, que fizeram teste vocacional. Eu me lembro de um caso de uma menina que tinha dado medicina para ela, e eu trabalhava alguns anos com ela e tinha clara a ideia de que ela não tinha nada a ver com a medicina, que ela tinha ali uma cabecinha mais para a área de exatas e tal, e não deu outra. Na hora que ela acabou tendo que tomar uma decisão, ela acabou fazendo engenharia. Paulo, agradeço muito sua visita. Muito bom receber todas as experiências que vão nos ajudar no futuro, né? Sim. E agradeço a todos também que assistiram até o final. Até a próxima. Obrigada. Também queria agradecer o convite feito por vocês mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, né, procurando ajudá-los. Muito obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais: Facebook, Portinari Colégio, Instagram, Colégio Portinari Avaré, canal do YouTube, Portinari Avaré e o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.